Eu quero te convidar para ficar de pé um instante, abrir sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Quero destacar 2 versículos da palavra de Deus, os versos 10 e 11. Quero que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versos 10 e 11. Está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nesta noite eu quero falar sobre, é uma pergunta ao nosso tema: qual é a nossa parte no arrebatamento? Oremos nesse instante. Querido Deus, obrigado, te adoramos, te louvamos pela vida, pela força, pela saúde que nos sustenta, que nos mantém de pé na tua presença. Obrigado, meu Deus. Fica aqui conosco, ministrando vida, poder, unção, para que nós sejamos, Senhor, os filhos melhores para te adorar, para te servir. Agradecemos a ti pela vida de todos que se acham neste lugar e por aqueles que estarão ouvindo a tua palavra em outras partes. Deus possa abençoar a todos. Amém? Podeis sentar. Está previsto na Bíblia que haverá grandes calamidades sobre este mundo. Porém, o Senhor tem prometido em sua palavra que guardará os seus da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então, o primeiro entendimento que a gente tem é que o que há de vir nesses últimos dias, em forma de tratamento severo, em forma do juízo e da ira de Deus, abrangerá todo o mundo. A Bíblia diz que há de vir sobre todo o mundo. Então, não havendo nenhum lugar deste mundo que ficará isento dessas calamidades e juízos, e sabendo que Deus nos diz que vai nos guardar desta hora, então só existe uma dedução lógica, racional, inteligente: é que Deus nos tirará deste mundo. Porque não havendo nenhum lugar em que Ele possa nos esconder, e Ele promete nos esconder, se não há lugar neste mundo para nos esconder, Ele nos esconderá no reino de Deus, no reino dos céus. Daí nós entendemos que há um livramento, há uma promessa, há um escape de Deus para os seus filhos, para que eles não incorram nos flagelos, nas pragas, nos julgamentos que vão sobrevir. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10, que a nossa conversão, tem 2 propósitos e uma recompensa. Os 2 propósitos são os seguintes: primeiro, Deus nos salvou para que nós pudéssemos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Segundo, Deus nos salvou para esperar dos céus a seu Filho. Esses são os 2 propósitos da nossa conversão: servir a Deus e esperar Jesus. Segundo, nós temos uma promessa mediante esses propósitos. A promessa é: Jesus nos livrará da ira futura. Agora vamos ver isso no texto bíblico. Paulo escreveu assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A carta de Paulo aos Tessalonicenses tem 5 capítulos. Em todos os capítulos, Paulo fala da vinda do Senhor Jesus.
É exatamente em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que nós temos aquele texto citado por todos quando nós lembramos das palavras: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo usa os 5 capítulos. Em todos eles, em cada capítulo, Paulo fala da vinda do Senhor. Então, neste capítulo ainda, nessa carta de Paulo, que eu não vou mencionar todos os versículos que tratam da vinda, eu salto do primeiro capítulo que eu mencionei agora para o capítulo 5, onde Paulo diz que há uma certeza de que este mundo será julgado. E que haverá uma severa ação de Deus sobre o pecado, sobre a impiedade do mundo. Mas também Paulo fala que há uma certeza, que é do nosso livramento, como fruto da nossa salvação. Ele escreve em 1 Tessalonicenses 5, verso 9, assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O grande consolo do crente é que Deus nunca julga o justo e o injusto sobre os mesmos critérios. Deus não julgará o justo com o injusto. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Deus ordenou aos anjos que tirassem Ló daquele lugar. Quando Ló demorava um pouco para sair, os anjos de Deus disseram: apressa-te para escapar com vida, porque não poderemos fazer nada contra este lugar, até que você haja saído daqui. Então Deus não fará absolutamente nada antes de livrar a igreja das calamidades que virá a este mundo. Antes que as estrelas caiam e o sol escureça, antes que a terra trema e os montes se abalem, antes que as águas rujam e se perturbem, o Senhor Jesus virá para nos levar para o céu. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, versos 3 e 4. Daí surge a seguinte pergunta: qual é a nossa parte no arrebatamento? Esta pergunta, ela tem o seguinte entendimento, o seguinte sentido: o que Deus espera de nós diante da vinda de Cristo? É nesse sentido que eu faço a pergunta: qual é a nossa parte no arrebatamento? Diante do arrebatamento, qual é a nossa posição? Qual é a nossa atitude? Vamos então destacar as atitudes que eu entendo pela Bíblia como importantes agora, às vésperas do arrebatamento. Com a iminência do arrebatamento, acelerada pelos acontecimentos que estão ocorrendo pelo mundo afora, que apontam, que nos advertem, então nós temos que ficar bem atentos. Eu vou usar então as palavras que designam esta parte nossa no arrebatamento. A primeira palavra é a palavra paciência. Tiago escreveu assim no capítulo 5: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Em que sentido a paciência é importante nas vésperas da vinda de Cristo? Em que sentido temos que ter paciência? Primeiro, paciência não é um sinônimo de indiferença, não. Paciência não é uma atitude semelhante àquela da pessoa que
não pensa sobre o determinado assunto, sobre a determinada questão. Não, a paciência aqui, ela tem um sentido de manter-se ligado a uma promessa. Paciência aqui é não perder de vista que você tem uma promessa. A promessa sustenta a esperança. A esperança nos ajuda a estar de pé. Aparentemente, a volta de Jesus Cristo parece ser demorada, mas nós devemos lembrar que é exatamente agora, neste ponto, em que muitos dizem, como Pedro relatou: onde está a sua promessa? Onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais dormiram, é dito que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. É exatamente quando se chega neste ponto na história e na caminhada da igreja, em que os zombadores surgem e começam a usar esses argumentos para tentar te confundir, dizendo: aonde está a promessa? Você tem que levantar e dizer: a promessa de Deus está em sua palavra e em meu coração. Ela está viva na minha vida. O Senhor prometeu, o Senhor o fará. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo Deus dito algo, afirmado alguma coisa, Deus a cumprirá, sem nenhuma dúvida. Tiago explica que a paciência até a vinda do Senhor, veja, se é uma virtude que Jesus quer encontrar no nosso coração até a vinda dele, por ocasião da vinda dele, é a paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Porque só até a vinda, depois da vinda estaremos com ele para sempre. Então é aí que você exercita a paciência, e a paciência, num certo sentido, acaba tendo também um sentido de perseverança. Continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo. E então ele cita uma ilustração do lavrador. Ele diz: porque o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. Imagine os irmãos, todos nós, todos vocês já devem ter plantado alguma semente, ou na hortaliça, ou no quintal, uma árvore, uma fruta frutífera, você plantou. O lavrador, ele joga a semente na terra, ele abre a cova, enterra a semente, e aí ele fica na dependência daquela chuva que vai cair. A chuva temporã e seródia. São chuvas que começam a cair no início e depois no final. Entre a seródia, a temporã e a seródia, tem as chuvas normais. O lavrador espera todas as 3 fases da chuva. Temporã, no começo, antes do período propriamente dito. Normal, aquela que cai durante um período prolongado. E a seródia, aquela que cai depois que parece que o tempo das chuvas já acabaram. De repente vem mais uma chuvinha. É a seródia. Ele espera com paciência, ele não vai lá todos os dias cavar o buraco onde ele colocou a semente para ver como é que ela está lá dentro, porque se ele fizer isso, ele pode acabar prejudicando o processo da germinação. Uma vez que a semente foi enterrada, ele não pode ficar abrindo mais, destampando aquilo, porque ele vai causar um dano à natureza, porque Deus estabeleceu, aquela semente tem que ficar ali, sepultada. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer dá muito fruto. Ou seja, é a hora que a semente parece que está desintegrando, é que de fato ela vai liberar a vida. E isso tudo acontece lá no oculto, lá dentro da terra, mas o lavrador está acreditando que o processo da germinação, o milagre da frutificação, da germinação e da frutificação, do crescimento, está em andamento, ainda que seus olhos não podem ver. E ele só tem uma coisa a fazer: aguardar, nada mais. Tudo agora está fora do seu poder, ele não pode acelerar nada naquilo ali. Ele tem que acreditar simplesmente
que Deus já estabeleceu cada etapa do processo, e no momento adequado, o lavrador vai ter um sorriso bem largo quando ele olhar na manhã daquele dia, quando ele olhar, ele perceber que a plantinha começou a romper a superfície da terra e já se pode ver a vida brotando ali. Assim será com os filhos de Deus que esperam a vinda de Jesus. Tiago, então, faz essa comparação com o processo da agricultura. E a Bíblia diz que nós somos a lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9. Num certo sentido, nós somos o trigo que está amadurecendo e que brevemente vai dar fruto e depois vai ser recolhido no celeiro celestial. João disse: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Há uma separação. Jesus disse que na consumação dos séculos mandará os seus anjos, que vai separar os maus dos bons, os justos dos injustos. E ele diz que os justos serão recolhidos para o reino de Deus, e os injustos serão separados para o lugar da perdição eterna. Ele tem na sua mão essa pá, e com esta pá ele vai fazer este julgamento, esse juízo. Todas as gerações de crentes aguardaram a vinda do Senhor. Agora chegou a nossa vez de perseverar nessa paciência. Nós precisamos estar prontos para receber o Senhor em nossos dias. Não pense em jogar esse privilégio, esse momento para a frente. Diz: eu estou aqui hoje para dizer: bem-vindo, Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje para recebê-lo. Eu sou a geração que vai levantar as mãos para os céus e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nenhuma outra geração tem presenciado tantos sinais como a nossa geração. Pode parecer para alguns que Jesus esteja demorando, todavia o cronograma divino está dentro dos limites do seu amor, da sua paciência para com aqueles que necessitam ainda do arrependimento. O Senhor não retarda a sua promessa ainda, que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Entre essa expectativa de ver Jesus voltando para nós, e também o equilíbrio da longanimidade divina, você tem que exercer a paciência. Porque se você falar assim: por que Jesus ainda não veio? Eu vou ficar contrariado, eu já comecei a ficar desanimado, porque até agora ele não veio. Bom, imagine se os crentes que viveram há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, dissesse que você está dizendo isso hoje. Ah, Jesus está demorando muito, eu nem sei se ele vem mais. Ah, por que ele ainda não veio? Imagine se os crentes há 100 anos atrás reclamassem dessa forma. E vamos imaginar que Jesus tivesse disposto a atender esse reclame deles. Sabe o que ia acontecer? Nenhum de nós estaríamos no céu, porque nós não tínhamos nascido, nós ainda não tínhamos convertido, nós ainda não tínhamos nascido de novo, o nosso nome ainda não estava no livro da vida, e nós teríamos perdido o arrebatamento. Ainda bem que ele não veio há 50 anos atrás. Ainda bem que ele não veio sob os reclames daqueles que viviam naquele tempo. Ainda bem que ele esperou você e eu estar aqui para ouvir sua palavra, para aprender sobre a cruz, para conhecer a misericórdia, para abraçar o amor de Deus e o seu perdão. Graças a Deus. Ainda bem que ele não veio quando você tinha seus 10, 12 anos, seus 15 anos, quem sabe você converteu depois disso. Mas graças a Deus que ele não veio. Agora você está pronto para a vinda dele. Agora você acredita, você confia, você aceitou a palavra da verdade.
A palavra da verdade foi enxertada no seu coração. E você sabe agora o que significa ser salvo, ser perdoado. Sejamos como um lavrador, então, que lança a semente na terra e fica guardando ansiosamente, atenciosamente, o precioso fruto da terra. Ele o faz com paciência e com certeza, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. A segunda atitude da nossa parte no arrebatamento é o trabalho para o Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus 24, 45, 47. O Senhor da parábola confiou ao seu servo o trabalho de alimentar os seus filhos. É nosso dever encorajar os filhos de Deus até que Cristo volte. O Senhor espera nos encontrar trabalhando por ocasião da sua vinda, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A importância de fazermos todos os dias as tarefas que são devidas é muito importante neste processo da nossa parte com respeito ao arrebatamento. Reunir com os irmãos, estarmos juntos, tomar a palavra de Deus, dar a palavra do Senhor a alguém, o conforto, o consolo, a oração, a nossa visita, o nosso companheirismo, estar assistindo na casa do Senhor todos os dias, se possível. Isso vai nos encorajar e vai encorajar a outros que estejam ao nosso lado, e que sejam eles preparados para a volta de Jesus com o nosso ânimo, com a nossa fé, com o nosso entusiasmo. Talvez você não tenha vindo à igreja por morar muito longe, por estar muito ocupado, mas não perca o seu contato com seus irmãos na fé. Você precisa deles e eles precisam de você, não deixando a nossa congregação como é costume de muitos. A terceira atitude na nossa parte no arrebatamento é a palavra confiança. Preste atenção, João escreveu assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 1 João 2,28. O segredo da confiança está na comunhão. A única coisa que mantém, que nos faz ter um elo seguro com o Senhor, é o fato de nós conversarmos com Ele todo dia, orarmos, lermos a sua palavra, comunhão. A comunhão, o segredo da confiança está na comunhão. Você só confia naquela pessoa que você conhece. Então, na medida que você tem comunhão com Deus, você o conhece, você então tem confiança. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço, elas me conhecem. Não vão seguir a voz de estranhos. Nenhum estranho vai enganá-las. Nem o ladrão, nem o mercenário, nem o lobo, nenhum desses inimigos do rebanho vai ter sucesso sobre um rebanho que conhece a voz do seu pastor. Há poucos dias a gente aprendeu aqui que os apriscos eram currais feitos lá no meio do campo, onde os pastores estavam levando as ovelhas para os alimentos, para as novas pastagens. Então não dava de voltar para casa, e aí para abrigar as ovelhas faziam uns currais de pedra lá no meio das viagens mesmo, às vezes ficavam semanas fora. E ali à noite eles recolhiam as ovelhas no aprisco.
Como havia vários pastores, então todos aqueles pastores ficavam associados e faziam um aprisco e colocavam suas ovelhas lá dentro. Elas se misturavam ali dentro. Mas tem uma coisa, quando amanhecia o dia, na parte da manhã, que o pastor vinha para tirar suas ovelhas e levá-las de novo às pastagens, bastava ele falar, chamar as ovelhas, e elas conheciam o nome do pastor. Então elas se separavam, cada pastor ia chamando as suas ovelhas, e cada grupo de ovelhas sabia a qual pastor devia seguir. Por que elas sabiam? Porque elas tinham ouvido a voz daquele pastor a vida inteira, desde que elas eram pequenininhas, recém-nascidas, aquele pastor estava sempre falando com elas. Então não tinha perigo de uma ovelha seguir o pastor errado, não. Todas seguiam o seu pastor, porque o seu pastor conversava com elas todos os dias, e elas conheciam a voz do seu pastor. O segredo da confiança então está na comunhão. A expressão permanecei nele lembra-nos a parábola da videira. Está em mim, eu em vós. Como uma vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Este texto de João, as primeiras vezes que a gente lê ele parece ser muito difícil o entendimento, porque diz assim: permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Na realidade, o sentido certo não é dizer que ele que nos confunde, mas quando não há intimidade com o pastor, você não sabe a que horas ele está falando com você. É isto. Neste mundo moderno em que estamos vivendo, dizem que a nova era, que são religiões falsas, ocultistas, satânicas, eles sabem que Jesus vai voltar, eles conhecem a mensagem do arrebatamento. Em várias partes do mundo, já tem igrejas ocultistas, satânicas. E dizem que há um grupo muito sofisticado, muito avançado de satanistas, sabendo que Jesus vai voltar, eles estão preparando. Isso é uma notícia que saiu, tem sentido e pode realmente ser verdadeira. Eles estão usando tecnologia que hoje você pode projetar com grandes projetores, potentes projetores. Você pode projetar imagens no universo, na atmosfera, no céu. Então eles estão preparando uma simulação do arrebatamento. Fazer uma projeção num determinado dia, não sei quando que eles planejam fazer isso. Diz que é para confundir os crentes que aguardam a vinda de Jesus. Eles vão fazer uma projeção, assim como hoje dá para projetar em cima desse púlpito aqui, dá para projetar uma pessoa que está falando, às vezes lá na China, com transmissões hoje já estamos indo para a sofisticação da internet de ponta, né? Que há uma projeção quase perfeita, então dá para projetar uma imagem no vácuo, não precisa da parede, projeta aqui, no próprio ambiente. Então eles estão querendo preparar uma simulação do arrebatamento. Mas João já tinha dito, não fique preocupado com isso, você não vai ser confundido na sua vinda. Mesmo que eles usem imagens falsas de um possível Jesus que eles vão criar, naquela hora daquelas projeções nós saberemos claramente, não, esse não é o meu Jesus. Agora, quando a trombeta de Deus soar, você terá certeza de que este é o meu Jesus. O segredo é você permanecer nele, e nada vai te confundir. Nada vai te confundir. A quarta palavra, e já estamos chegando na parte final, é a palavra santificação. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, nem se vejam as suas vergonhas. A nudez tornou-se um símbolo de vergonha e pecado.
Gênesis 3:10, e ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus teve que vestir o homem, não só fisicamente, mas até espiritualmente. Fisicamente a Bíblia diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Espiritualmente, Deus preparou vestes da salvação para aqueles que creem em Jesus. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. A Bíblia fala de vestes brancas, e vestes brancas falam da santificação. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Portanto, existem vestes espirituais, existem vestes físicas. Todas as duas são muito importantes, mas é claro que quando nós falamos das vestes espirituais, nós estamos falando de uma vestimenta que só podia ser tecida, preparada no Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. São as vestes da justiça, de linho fino, branco, resplandecente. E por fim, a última atitude que a Bíblia aconselha que tenhamos para ter parte no arrebatamento é a prudência. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Jesus fez uma comparação da vinda dele com 10 virgens. Eram como se fossem as moças que iriam estar guarnecendo ali o casamento. Hoje fala damas, né? Seriam como as damas, porque na realidade essa parábola não mostra a noiva, mostra as damas. E haviam 10 damas. Onde estava a noiva? A noiva estava ali, em algum lugar. É que Jesus quis pegar o exemplo daquelas que acompanham a noiva. Então ele disse o seguinte: 5 damas não se preocuparam de abastecer as candeias. Naquela época, as lâmpadas que eles tinham eram lamparinas. E geralmente o casamento poderia acontecer à noite, a chegada do noivo. Então o Senhor disse: olha, foram as 10 damas ali guarnecendo, apoiando a noiva, esperando o noivo. Geralmente a noiva esperava o noivo na casa do pai. O noivo vinha, buscava a noiva e levava para a casa do pai dele. E na casa do pai do noivo é que se fazia a festa das bodas. E seria muito triste para alguma dama convidada especialmente para estar junto ali naquela festa do casamento daquela noiva que era sua amiga pessoal. Seria muito triste se ela perdesse aquele momento da chegada do noivo. Então foi aconselhado que todas levassem suas lamparinas. Se ele tardasse, cada um ia pôr fogo nelas, ficar com elas acesas, porque de repente ele ia chegar lá pela estrada e tinha que iluminar o caminho. E depois, para ir, tinha que iluminar também o caminho. Então Jesus disse que 5 levou azeite só o suficiente para ficar aceso até às 7 horas da noite. Mas as outras levaram azeite para ficar aceso até às 7 e levou reserva para ficar aceso até 1, 2 horas da manhã se fosse preciso. E as que tinham azeite começou a aconselhar e disse: vamos buscar azeite,
senão o noivo chega, vocês não estão com as lâmpadas, e quem não tiver lâmpadas não vai. E elas ficaram enrolando. E quando estava chegando muito perto, e olha que o noivo atrasou, era para ter chegado mais cedo, mas a Bíblia diz que ele chegou à meia-noite. Meia-noite na Bíblia é um momento de grandes decisões. Foi à meia-noite que Israel saiu do Egito. Foi perto da meia-noite que Paulo e Silas foram libertos da cadeia. Jesus disse, à meia-noite, ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Aquelas virgens que tinham pouco azeite, quando viram que não dava mesmo para esperar, saíram correndo procurar azeite em algum lugar. Só porque foi exatamente enquanto elas estavam fora, o noivo chegou. Irmãos, está na hora de ter reservas. Reservas espirituais. Vai buscar a Deus, vai orar, vai encher o seu coração da presença de Jesus, vai encher a sua alma da palavra de Deus, vai encher-se do espírito de servo, daquele que ama, daquele que perdoa, daquele que está sempre pronto para servir e glorificar a Deus, porque é a sua reserva, é o abastecimento do azeite. Porque quando o noivo vier, quando ouvir o clamor, aí vem o esposo, a Bíblia diz, sair ao encontro, você vai estar com a sua candeia acesa. Você vai poder fazer o percurso com o noivo, da casa do pai da noiva até a casa do pai do noivo. E o casamento acontece mesmo na casa do noivo, segundo os costumes judaicos. E é isso que vai acontecer. A Bíblia diz que as bodas do Cordeiro vai ser no céu, na casa do Pai. Não vai ser aqui na terra. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Terminando. Estamos às vésperas. Quanto tempo vai, quantas horas, quantos dias vai ainda demorar, vai gastar para a vinda de Jesus, não sabemos. O Senhor Jesus disse, quando virdes todas essas coisas acontecer, estai atentos, porque a vossa redenção se aproxima. Não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Nós, me parece, depois de tantos séculos, depois de tantos eventos, depois de tantos cristãos que já passaram por essa terra, me parece que nós estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja, porque não resta mais nada a cumprir, tudo nos parece já perfeitamente encaixados na palavra de Deus. Fica firme com Jesus, alimenta seu coração dessa confiança e dessa fé. O meu Senhor está voltando. Não vamos dizer como o servo imprudente, meu Senhor tarde virá. Ele não vai tardar mais. O tempo da espera de Deus, da sua longanimidade, já está cumprindo. Ele tem esperado por longo tempo, para que nenhum se perca, todos venham ao arrependimento. Deus possa nos manter sempre animados e fortes e firmes. Deus possa elevar nosso coração, para que nós ao acordar, acabamos de acordar, abrir os olhos, a primeira coisa, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida hoje. Me guarda neste mundo, me livra destes males, do pecado, de todas as impurezas dessa vida. Mantém minhas vestes limpas. Eu quero estar pronto, Senhor. Eu quero dizer, bem-vindo, Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Jesus, nós te adoramos, te louvando e te agradecendo neste momento, Senhor, por todos os teus filhos que estão, Senhor, por todas as partes deste planeta e que clamam a Ti e esperam, Senhor, ansiosamente a Tua vinda. Senhor, nós sabemos que teria que haver uma geração, a geração do arrebatamento, e nós estamos acreditando pela Tua palavra que nós somos esta geração. Então, Senhor, nos abastece, Senhor, nos enche desta graça, deste fervor, dessa consagração, dessa santificação necessária, Senhor, porque queremos estar naquele dia, fazendo parte da grande multidão que vai ser
atraída até os ares para encontrar com o Senhor e estar com o Senhor para sempre. Abençoe nossas criancinhas, abençoe nossos jovens, nossos adolescentes. Abençoe, Senhor, que nada venha interferir, que nada venha atrapalhar, que nada venha apartar, Senhor, o coração deste povo, destas crianças, destes filhos, destes jovens, da sua palavra. Ó Deus poderoso, que acima de tudo o temor do Senhor, que é, Senhor, este elo que nos mantém cheio de consagração, cheio, Senhor, de vontade de viver a santidade. Este temor santo nos mantenha na Tua presença. Querido Jesus, nós Te louvamos e esperamos que o Senhor volte, e nós queremos estar eternamente com o Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Aqueles que precisam de orações, pode vir à frente.